em referência ao Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, firmado em homenagem ao nosso grande lutador, Zumbi dos Palmares. Data importantíssima e também uma oportunidade em que se intensificam as reflexões acerca da importância do povo negro, da história e da cultura da matriz africana para a nossa Constituição enquanto nação e na afirmação de nossa identidade brasileira. Hoje aqui nós vamos fazer uma roda de conversa, onde as companheiras que foram convidadas para estar conosco nesta manhã possam fazer as suas considerações e também dialogar uma com a outra, se for necessário, para que a gente possa chamar atenção, conversar e discutir melhor sobre igualdade na diversidade étnico-racial, principalmente no aspecto da educação, que vamos abordar como política pública que pode avançar no processo civilizatório, no tempo em que nos encontramos, para que a sociedade brasileira possa realmente se dizer livre do preconceito racial, coisa que não conquistamos até então, apesar de todo o nosso tempo de história e o trabalho da educação brasileira. Então, promover amplos e permanentes debates sobre pluralidade, diversidade, sobre tradições, lutas, conquistas e inovações do povo negro é um imperativo na luta antirracista e pela valorização da diversidade na educação e em nossa sociedade. Compondo a mesa conosco, aqui com muita alegria, as nossas convidadas, grandes batalhadoras da educação e dos direitos humanos, nas lutas pela promoção da igualdade racial, a quem de pronto já agradeço pela disposição de estar aqui nesta bela manhã de quarta-feira, onde o Brasil tem a obrigação de fazer esta reflexão. Nós temos aqui a deputada federal Benedita da Silva, que, como colega de parlamento, gosto de chamá-la de professora, por todos os ensinamentos que a sua história de vida nos garante. É uma das ativistas mais respeitadas e honradas e uma das representações públicas que enobrece grandemente o nosso país. Também a professora Catarina Santos, que está aqui sempre conosco, sempre à disposição, para trabalhar estas e outras temáticas em prol do povo brasileiro. Ela é pós-doutoranda pela Unicamp, professora da UNB e grande militante na causa educacional. Renízia Felite, pós-doutora, professora e investigadora, dedicada, vinculada à UNB, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Também trazendo a educação como política pública que nos ajuda a vencer o atual estado de racismo ainda impregnado no povo brasileiro, na nossa sociedade. Neide Rafael, professora, militante, membro da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno. Muito obrigada pela presença de todos. Também conosco, Elineide Rodrigues da Cruz, professora e dirigente do Simpro, do Distrito Federal, que nos ajudará na mediação das atividades. Nós temos um tempo que parece longo aqui junto à TV Câmara, mas sabemos que é curto pela grandeza do tempo e do tema que precisamos abordar. Não gostaria de dizer que, depois de séculos e séculos de lutas pela liberdade, por direitos, reconhecimento e afirmação, algumas importantes conquistas recentes, particularmente na educação, foram firmadas, como, por exemplo, a Lei 10.639, de 2003, sancionada pelo presidente Lula nos primeiros dias de seu primeiro mandato, que alterou a LDB para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Tanto a 10.639 quanto estas diretrizes representam um marco importante na luta antirracista e na promoção da igualdade étnico-racial. O Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, de 2010, também sancionada pelo presidente Lula. A Lei número 12.711, de 2012, sancionada pela presidenta Dilma.
chamada de Lei das Cotas, que incluiu recortes socioeconômicos e étnico-raciais para inclusão na educação superior, fazendo com que, pela primeira vez, o número de matrículas de estudantes negros e pardos nas universidades e faculdades públicas do Brasil ultrapassasse o número de brancos. Temos os últimos dados garantindo que nós temos mais de 50% de acadêmicos que se autonominam pretos, né, e pardos. Então, nós temos assim uma representação real da população brasileira hoje em nossas universidades, com muita luta, sabendo que a lei de cotas nos garantiu isso, mas ainda precisamos avançar mais nos cursos onde há alguns cursos ainda com predominância de brancos, e precisamos avançar em todos os cursos, em todas as formações no Brasil. Os programas de formação e políticas afirmativas, como a Uniafro e a Rede de Formação, e os cursos de formação continuada para a educação das relações étnico-raciais. A aprovação do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, PLANAPI, que articulou ações nas diferentes áreas setoriais para enfrentar o racismo e promover a igualdade étnico-racial. Iniciativas foram desenhadas e implementadas. Muitos passos precisariam e precisam ser dados, e nos convém, assim, refletir sobre este e outros aspectos. Penso que esta mesa, de muita qualidade, muito representativa, pode sinalizar algumas dimensões sobre as lutas de negros e negras no Brasil, sobre a cultura negra brasileira, atualizando desafios para uma efetiva igualdade racial e também resgatando a contribuição do povo negro e os obstáculos que são apresentados nas áreas social, econômica e política, seja em passado distante ou recente e também na atualidade. As professoras aqui, continuo chamando a deputada Benedita de professora, em suas falas, que a gente pudesse aqui evidenciar, de fato, o que ainda está impregnado muito forte, a gente pode observar na sociedade brasileira, de ações racistas, deputada Benedita, que a gente, infelizmente, nós estamos no parlamento, e talvez aqui no parlamento fosse o lugar que nós já tivéssemos conquistado estes avanços. Infelizmente, aqui no parlamento mesmo, a gente sofre no dia a dia as agressões que o racismo é capaz de nos impor. Então, que a gente pudesse iniciar falando dessas questões. E aí a professora Elineide Cruz, que é professora de Educação Básica e diretora do Sindicato dos Professores do DF, graduada em Pedagogia pela Universidade Católica de Brasília, especialista em Educação nas Prisões pela Faculdade Darwin de Brasília, sendo professora há 33 anos e gestora na primeira gestão democrática do DF, na década de 90, por 5 anos, eleita e reeleita. Ministrou aulas na alfabetização de crianças, alfabetização de adultos e no curso de magistério e formação de professores. Professora Elineida, com a palavra para iniciar com as nossas convidadas esta manhã. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui compondo essa mesa. Sim? Bom dia, então, novamente, a todos e todas. É um prazer estar aqui compondo essa mesa, fazendo parte dessa mediação, com um tema tão importante para a nossa cidade, para o nosso país, para a atualidade, para a educação especialmente. Quero dizer que, nesses dias de luta, em que a gente vê tanto preconceito acirrado aí em todos os lugares, a gente tem que torna-se urgente a gente fazer esse debate. Então, queria fazer também aqui, começando já os trabalhos, estou atualmente na diretoria do Simpro, e é um grande prazer para o Sindicato dos Professores debater esse tema aqui com vocês. Então, eu vou passar já aos nossos trabalhos, que a gente tem um tempo, registrar que as professoras Catarina Santos e Renísia Felice terão até 15 minutos para as suas reflexões iniciais. A deputada Benedita da Silva fará suas considerações dentro das suas condições de agenda. E também a nossa professora Neide Rafael terá um tempinho aí, menor um pouquinho com relação às duas expositoras, mas terá o seu tempo também para dar a sua contribuição aqui com esse tema tão importante.
Então, eu passarei, sem mais, né, delongas as falas. A Catarina de Almeida Santos, falar um pouquinho sobre ela. Primeiro terá 15 minutos quando eu terminar aqui e falar um pouquinho aqui do seu currículo. É pós-doutoranda pela Universidade de Campinas, Unicamp. É professora adjunta da Faculdade de Educação da UNB. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Educação pela UFG e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, USP. É coordenadora do Comitê DF da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, membro do Comitê Editorial da revista Retratos da Escola e do Observatório da Militarização das Escolas no Distrito Federal. É também subchefe do Departamento de Planejamento e Administração da Faculdade de Educação da UNB. Autora de inúmeras produções acadêmicas, entre elas Política de Cotas Raciais na UNB, um estudo sobre o acesso de negros na universidade durante o período 2004 a 2012, e a desmocratização do Brasil e a negação da educação como um direito. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: expansão da educação superior, educação à distância, gestão e avaliação da educação básica, tendo produzido reflexões também sobre a militarização na educação e seus efeitos à política de combate ao racismo. Professora Catarina, 15 minutos para a sua exposição. Obrigada. Tá ligado direitinho? Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite da professora Rosaneide para participar desse momento tão importante, né, para a educação brasileira. Dizer que é uma honra e agradecer e saudar também a deputada Benedita da Silva. É uma honra estar ao lado da senhora. Da professora Neide Rafael, muito obrigada. Da minha colega de faculdade, a professora Renísia, e também da Elineide, né? E dizer que esse tema ele tem fundamental importância. O IBGE acaba de divulgar os dados aí, dizendo que a população brasileira é composta por 55% de pessoas negras, né? Composta aí pelas pessoas pretas e pardas. E tá desligado? Tá. E os últimos acontecimentos aqui do Congresso, especialmente o que aconteceu ontem, mostra a necessidade de debatermos essas questões, né? E também o tanto que a gente precisa avançar no processo civilizatório da população brasileira, o quanto a gente precisa avançar na formação cidadã e política da nossa população, inclusive para que ela tenha critérios na escolha dos representantes que mandarão para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, como a Casa do Povo, a gente imagina que ele represente exatamente a população brasileira e, especialmente, não, né, também, especialmente os 55% dessa população. E a postura que alguns parlamentares têm dentro dessa casa, na verdade, demonstra não só um desrespeito com os demais colegas parlamentares, especialmente os parlamentares negros, mas também com a maioria da população desse país. E isso significa, inclusive, que nós precisamos investir em processos educativos que possam reverter essa situação, que nós não conseguimos reverter nesse processo como um todo, né? As manifestações de racismo que nós estamos observando no decorrer da história da educação brasileira, da população brasileira, na história da sociedade brasileira, e também no mundo, por exemplo, em relação às manifestações racistas contra os jogadores de futebol, né, nos estádios aí do mundo como um todo, especialmente no Brasil. Um levantamento feito agora mostrou que praticamente em todos os estados brasileiros, os jogadores negros já foram vítimas de preconceito, de racismo. Nós só não temos nos estados brasileiros que não tem futebol, na verdade, que não tem representatividade de futebol, mas em todos os outros essas questões estão postas. E isso mostra o quanto nós temos que avançar em relação a essa questão. Há uma preocupação também, né, em relação ao que estamos fazendo com as nossas escolas, especialmente com o processo de militarização.
Porque o processo de militarização das escolas significa o apagamento dos sujeitos, especialmente o apagamento dos sujeitos negros, né, quando é imposto, por exemplo, a raspar a cabeça, prender os cabelos, a proibição das manifestações culturais dos diversos grupos populacionais, inclusive da população negra. Então, o processo de militarização das escolas também é uma questão muito que a gente precisa pensar, né? E aí, quando a gente olha os dados e comemoram, por exemplo, que hoje, nas universidades públicas, a gente tem já uma quantidade maior de alunos negros do que não negros, a gente também não pode esquecer que, primeiro, essa é uma questão nas instituições públicas e que as instituições públicas detêm apenas 25% dos estudantes da educação superior. Então, isso significa que, na educação superior, nós não somos maioria, né, e isso a gente precisa contar. E a gente precisa pensar também que, mesmo tendo acesso à educação superior, por exemplo, nos postos de trabalho, a população negra está em maioria no trabalho precarizado e que também tem remuneração muito mais baixa do que os demais profissionais, mesmo tendo a mesma formação. E aí eu queria tratar alguns dados, porque o IBGE, ao divulgar os dados da PNAD, ele fez um relatório analisando essa questão das desigualdades sociais no Brasil, mas também fazendo recorte dessas desigualdades em relação à população, à questão de raça, por cor ou raça, a partir de quadros que pega, por exemplo, a questão do trabalho, a questão da representatividade política, não só aqui no Parlamento, mas nas câmaras de vereadores. Em relação à questão de violência, a gente não pode esquecer que nós temos um processo no Brasil de genocídio da população negra. Todos os dados que a gente vai olhar, por exemplo, no Atlas de Violência do IPEA, ou no relatório, ou no Anuário de Segurança do Brasil, nós vamos ter, por exemplo, que a juventude negra ela está sendo praticamente exterminada nesse país, né? E que a questão da educação e da escolaridade tem sido fundamental na diminuição da violência. Então, por exemplo, se a gente olha... Calma, ainda não estou aí. Um pouquinho. Se a gente vai olhar, por exemplo, a questão do feminicídio, as mulheres que têm maior grau de escolaridade são menos vítimas de feminicídio. Então, a educação ela tem sido importante, o grau de escolaridade tem sido importante ao combate às diferentes desigualdades. E aí, o relatório da... Volta só uma, por favor. O relatório da desigualdades sociais, feito pelo IBGE, vai mostrar que, olha, entre as formas de manifestação dessas desigualdades, por cor ou raça, ocupa espaço central nesse debate, pois envolve aspectos relacionados às características do processo de desenvolvimento brasileiro, que produziu importantes clivagens ao longo da história do país, como consequência, a maiores níveis de vulnerabilidade econômica e social na população de cor ou raça preta, parda, indígena, como demonstram diferentes indicadores sociais que estão sendo publicados. Você pode passar o próximo, por favor, Anderson? O Alisson. Então, se a gente olha aqui em relação à questão, se a gente for olhar, por exemplo, em relação ao trabalho, nós vamos ver que a maior parte das pessoas que estão envolvidas no mercado de trabalho, o azul representa a população preta ou parda, né? E essa outra cor aí, que dependendo da perspectiva, pode ser um laranja, um rosado, representa a população branca. Então, apesar de a maior parte da força de trabalho no Brasil ser composta pela população preta, a gente vai poder perceber, por exemplo, que a desocupação também, a grande maioria das pessoas desocupadas no Brasil está entre a população negra, né? E o trabalho subutilizado ou a questão do trabalho precarizado, a população negra também está em maioria nesse trabalho precarizado. E aí, quando a gente vai olhar a composição da subutilização do trabalho, e aí o próprio IBGE traz a definição do que é esse trabalho subutilizado, ele vai dizer que que compreende aí a população que está
no trabalho informal, que vão ser empregados do setor privado e trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho assinada, trabalhadores por conta própria, empregadores ou não, que não contribuem para a Previdência Social, e trabalhadores familiares e auxiliares, que, na verdade, têm o que negado? Salário mínimo, não tem, por exemplo, possibilidade de aposentadoria. Então, essas pessoas estão no trabalho precarizado, e a maioria é composto por pessoas negras. E a gente vai ver que, por exemplo, o grau de instrução diminui ou aumenta esse trabalho informal, ou esse trabalho subutilizado, ou o trabalho precarizado. Então, e a diferença vai diminuindo também quando você tem um maior grau de escolaridade, mas, mesmo assim, mesmo com um grau maior de escolaridade, a precarização do trabalho na população negra ela é maior. Você pode passar o próximo, por favor, Alisson? Aqui a gente tem os dados de como é que essa questão do trabalho informal está distribuído no Brasil, né? E a gente vai ver, por exemplo, que algumas regiões, como a região Norte e Nordeste, que historicamente são regiões que têm sido acometidas das maiores desigualdades, né? São regiões também que o trabalho informal se apresenta em maior quantidade, e mesmo nessas regiões também, se a gente pega a região Nordeste, que tem o estado da Bahia como o estado mais negro do Brasil, essa desigualdade também entre brancos e negros ela está posta. E quando a gente vai olhar, por exemplo, em relação a sexo, homens e mulheres, também a gente vai ter essa desigualdade. Então, a gente vai ter desigualdade entre raça e cor, mas também em questão de gênero. Essa questão também está posta. Olha, você pode passar o próximo. E aí a gente vai olhar o rendimento da população negra, né? Então, se a gente tem aí, no total, a diferença gigantesca entre o rendimento da população branca e da população negra, tanto na ocupação formal como na ocupação informal. Então, qualquer critério que a gente utilize, a população negra está em desvantagem. E isso tem a ver com o racismo estrutural que está posto na sociedade brasileira. Nós não podemos. Então, se a gente está falando de combater preconceito, de não sermos racistas, aí vale o debate que a gente vai fazer. Não basta ser contra o racismo, precisa ser antirracista, né? E aí a próxima. Aqui a gente vai ver o rendimento médio. Então, o valor da hora de trabalho, por exemplo, a gente tem ali que a população branca tem, em média, um valor de R$ 17 hora trabalho, enquanto a professora falando hora-aula sempre, né? Hora-trabalho. E na população negra, esse valor cai para R$ 10. Tem uma diferença gigantesca. Se a gente começa a olhar também pelo grau de instrução, essa diferença está posta, mas ela vai diminuir um pouco, por exemplo, quando a gente tem um maior grau de escolaridade. Então, novamente, a importância da gente garantir educação, e educação de qualidade para a população brasileira, garantir que essas pessoas concluam o ensino médio, tenham acesso à educação superior, e aí a grande preocupação com o desmonte das políticas públicas voltadas para o combate a essas desigualdades, por exemplo, como as políticas de cotas sociais e raciais, que, quando a gente, por exemplo, desmonta a universidade pública, você desmonta a política. Você não precisa nem eliminar a lei de cotas. Basta que a gente feche as universidades brasileiras, as universidades públicas brasileiras, que a gente acaba com a efetividade da lei de cotas. Aqui a taxa de frequência da escola, taxa líquida, né, de frequência à escola entre os grupos. Então, novamente, aí, se a gente pega lá dos 6 a 10 anos, estamos ali par e passo, a população preta, né, e a população negra e a população branca. Quando a gente vai pegando isso para os 14, dos 11 aos 14 anos de idade, aí você vai vendo que isso vai diminuindo, né? Ou seja, quando vai diminuindo o grau de escolaridade, a população negra vai tendo uma desvantagem enorme, até chegar na questão da educação superior. Aí, na idade adequada, que seria os 18 aos 24 anos de idade, a gente tem aí uma disparidade, quer dizer, 50% a mais de vantagem para a população branca. Aqui a distribuição, né, das pessoas que frequentam a educação superior. Então, se a gente pega na rede pública, nós temos, em maioria, a população negra. Mas se a gente vai... Quer dizer, está aí meio a meio, na verdade, né? Mas quando a gente pega na rede privada, por exemplo, que é a rede que oferece a maior quantidade de matrícula, esse dado é inferior, né?
E aqui a gente vai para uma questão seríssima, que é a taxa de homicídio nesse país, e que tem crescido cada vez mais, e que, olha, que com a população branca ela permanece estável, em alguns momentos ela cai um pouco, cresce um pouco, mas na população negra isso só vai crescendo e crescendo mais. E o grande problema, na verdade, é que quando a gente deveria estar trabalhando para diminuir, a taxa está aumentando. Então, as nossas ações, e olha que a gente está pegando dados de 2017, esses dados daqui a um ano podem ser muito maiores, né? Então, e aí quando a gente olha, o meu próximo slide, quando a gente vai olhar em relação à juventude, isso é muito desesperador. Nós estamos acabando com o futuro desse país. Nós estamos acabando com o futuro desse país porque nós estamos matando a juventude, nós estamos negando os direitos mais básicos a essa juventude, inclusive o direito à vida. Né? Porque quando a gente olha aqui, olha, se a gente pega o total entre a juventude, tem uma diferença gigantesca. Quando a gente pega em relação a gênero, por exemplo, os homens, a gente chega a uma taxa de 185 mortes a cada 100 mil jovens. Então, essa é uma questão que nos preocupa muito. E nos preocupa, inclusive, quando a gente olha a militarização das escolas, que atende exatamente esse público. Como é que a gente vai desenvolver nessas escolas militarizadas ações que coloquem em questão isso? Se a gente está desmontando as políticas públicas que podem ajudar a reverter essa situação, como é que nós vamos lidar com essas questões? Então, se a gente vai olhar homicídios em relação às mulheres, é uma quantidade menor, mas em relação aos jovens negros, isso é muito sério. E aí, quando a gente pensa que esse espaço aqui, o parlamento, ou os diferentes parlamentos, né, não só o Congresso Nacional, mas as Assembleias Legislativas, as Câmaras de Vereadores, deveriam ser espaços de debate dessas questões e de pensar política, aprovar leis e políticas públicas para reverter essa situação. Quando a gente olha a composição desses espaços, nós vamos entender, por exemplo, as ações cometidas ontem aqui no Congresso, né, que mostra a não representatividade. Você tem um país que 55% da população é composta de pessoas negras, e quando a gente olha o Congresso, a gente pega os deputados federais, a gente tem só 24%. Quando a gente olha os deputados estaduais, é 28% de representação de negros. E nas câmaras de vereadores, da mesma forma. E aí, quanto mais a gente vai subindo o grau, né, se a gente sai das câmaras de vereadores para a Assembleia Legislativa e depois para o Congresso Nacional, essa questão vai se tornando pior. Então, foram só alguns dados que eu trouxe aqui para a gente fazer o debate. Obrigada. Obrigada, professora Catarina. Importante fala, né, nessa questão da educação, especialmente educação superior, inclusive, né, a educação superior. Passar a fala aqui para a deputada Benedita da Silva, antes de passar para a professora Renísia. Quero fazer um comentário. Primeiro, cumprimentar aqui a todos e todas, né, e agradecer a Rosa Neide por esse convite, poder estar participando assim, com essas excelências todas aqui. Eu estou ávida para ouvi-las. Mas eu não posso deixar de fazer um comentário, porque o que nós ouvimos ontem foi uma coisa simplesmente absurda. Ouvimos, não o que vimos. E, certamente, eles não têm esses dados, não conhecem essas pesquisas como nós conhecemos, porque esses estudos que estão sendo feitos são estudos que comprovam o racismo no país e comprova a desigualdade social. Por isso, quando se coloca as cotas, se coloca as cotas raciais, que pega negros e indígenas e pobres. E, na população pobre, nós vamos encontrar um número considerável de negros e negras que nunca tiveram a oportunidade de estar na universidade. Então, quando ele vai para a universidade, ele muda não só a cara da universidade, como nós estamos vendo, e é por isso que existe uma investida enorme contra as cotas, é porque as universidades estão mudando de cor. Não que nós estejamos todos nas universidades, mas o número que as cotas proporcionaram
para essas pessoas foram muito grandes. Hoje nós temos medicina, né? Nós temos doutores em medicina, engenharia, advogados e tantas outras, como aqui a nossa doutora Catarina Santos, a Neide Rafael e a Renícia. Então, nós temos essas pessoas que fazem esses estudos. Agora, faz um estudo também baseado em pesquisa, isso que eu queria comentar, porque até pouco tempo existia uma resistência no IBGE de poder fazer essa amostragem. Nós lutamos muito para que o IBGE colocasse o quesito cor e começasse a fazer pesquisas das desigualdades sociais e raciais da população brasileira. E aí nós tivemos esses dados hoje. Eles já incorporaram, né, como uma tarefa deles, assim como o IPEA e outras, né, instituições que fazem também as pesquisas e que demonstram. Porque ontem nós fomos chamados de mentirosos quando nós colocamos. Seria tão interessante, e agora me veio, viu, professora, você já fez, eu acho que nós fizemos uma sessão especial, né, no plenário Ulisses Guimarães. Eu acho que estava na hora de nós colocarmos, principalmente a educação e a cultura, a questão racial. Nós fazemos para debater, chamar os deputados, não chamar deputados que concordam conosco, chamar exatamente aqueles deputados e deputadas que não concordam com o que nós falamos, para ver se eles acreditam ou não na ciência, se eles acreditam ou não nas pesquisas. E, além das pesquisas, os números dados que comprovam os assassinatos de negras e negros da nossa juventude, e que a gente diz que está havendo um genocídio, eles acham que é um exagero, são dados institucionais. Por isso, nós nos manifestamos para combater o racismo institucional, que ele é estrutural. E nós temos, assim, que fazê-lo e ter do Estado um apoio para que ele tenha a consciência, né, para executar essas políticas. Se não é fácil, corta as cotas, corta todas as oportunidades, o sonho desses meninos, e aí eles vão ter oportunidade onde? Sim. Onde é que eles vão ter a oportunidade? Então, é isso que eu queria comentar aqui, professora Catarina, e dizer que fiz umas anotações que servirão também, não só para o meu pronunciamento, mas para o meu conhecimento. Eu gosto de ouvir as pessoas que sabem, porque nós aprendemos a cada dia. Eu queria agradecer muito, né? Só um pouquinho. Eu vou apresentar você. Posso? Eu acho que vou ficar em pé, porque vai ficar um pouco longe. Então, gente, obrigada, deputada Benedita. Vamos agora para a segunda palestrante, a professora Renícia. É pós-doutora em Sociologia pelo Centro de Investigação em Ciências Sociais, CICS, Universidade do Minho, Braga, Portugal, 2016-2017. É doutora em Educação pela UNB, historiadora, especialista em Filosofia e mestre em História Social pela PUC. Atuou como conselheira no Conselho Nacional para a Promoção de Políticas de Igualdade Racial, conselheira do Conselho de Direitos Humanos, CDH-UNB, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, da UNB, desde 2014, e investigadora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e do Programa de Pós-Graduação Modalidade Profissional, pela UNB. Autora de artigos, capítulos de livros, coletâneas e das obras Identidade Fragmentada, um estudo sobre o negro na história da educação brasileira, e Raça e Classe na gestão da educação básica, a importância da cultura na implementação de políticas públicas. Atua na área do ensino de história, gestão de políticas públicas, foca na transversalidade, intersetorialidade e interseccionalidade entre raça, classe e gênero, em especial nos sistemas de ensino. Desenvolve estudos sobre as temáticas da diversidade em sua relação com os direitos humanos e acesso à educação. Professora Renícia, com a palavra.
Bom dia a todos e todas. Professora Rosa, professora Benedita, Catarina, minha colega, Neide, a Elineide, que eu conheci agora. Eu queria agradecer muito a todos e todas estar aqui. Eu acho que de tudo que foi falado, para mim, é que eu preciso pontuar, que eu sou uma professora negra numa universidade negra, discutindo a temática racial negra. E isto é um percurso singular. Eu trabalho com desigualdade racial neste país. Tá? Então, eu acho que a colega Catarina, para mim, agradeço muito, Catarina já adiantou muito trazer esses dados, ver a Catarina como uma parceira que eu estou vendo agora na Faculdade de Educação e que a gente precisa muito ter esses debates na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Consciência negra no Brasil é uma interrogação. Consciência negra no Brasil? Obviamente, o Brasil é um país múltiplo, diverso, que as pessoas têm posicionamentos diferenciados. O que nós assistimos aqui ontem, graças a Deus, não representa todo o universo dessa instituição. Tanto é que a deputada está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso e abrindo esse espaço para esse debate fundamental. E a deputada Benedita, que é uma guerreira, é uma parceira. Eu também pertenço à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. É importante que se diga da existência dessa associação. Eu coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília desde 2013. Nós temos hoje no Brasil cerca de 150 NEABs, de professores negros e negras, e também não negros, que estão debatendo a pauta racial. E debater a pauta racial sendo negra nessa universidade significa ser colocada em xeque 24 horas por dia. Então, eu sou uma mulher negra fora da universidade e dentro da universidade. Tá? Então, assim, eu agradeço muito a Catarina, que ela já me adianta assim, um bom percurso, trazendo os dados. Professora Neide Rafael, parceira da militância no DF, do ativismo, né? É uma parceira em todos os momentos. Todas as vezes que nós temos mesa na universidade, que vai falar de direitos humanos, que não tem uma pessoa negra sentada à mesa, ou que a pauta não é colocada, sempre tem uma colega, seja Neide, seja Valdiceia, seja Renata Parreira, que levanta a mão e fala, por que não tem o negro aí? Isso é muito bom. Eu não estou mais sozinha na luta, nós não estamos mais sozinhos. Isso, para nós, é muito importante, a todos e todas que estejam aqui, independente de cor de pele. A questão racial não diz respeito ao Brasil. Não, desculpa, não diz respeito aos negros, diz respeito ao Brasil. O Brasil não se reconciliou com a sua origem negra e indígena. Eu estou convicta disso. Todos os textos de colegas que pautam na questão de classe. Ontem mesmo nós líamos um texto de uma grande amiga que falava sobre o tráfico de crianças e adolescentes e começava assim. O tráfico de crianças e adolescentes começa com a globalização e a ausência do Estado. O tráfico de mulheres começa com a globalização e a ausência do Estado. Espera um pouquinho. O tráfico, quais são as primeiras pessoas que foram traficadas neste país? As mulheres negras. E nem Estado nós tínhamos neste país. Ou o Brasil reinicia sua história, reconsiderando a participação da população negra neste país, ou não tem ninguém que vai entender estes números e sequer fazer uma autoavaliação. Brancos e brancas são racistas? São. Estão agarrados aos privilégios? Estão. Sabem disto? Alguns sim, outros não. Negros e negras são racistas? Sim. Sabem disso? Não. Criaram racismo? Não. Reproduzem o racismo? Sim. Isto é consciência racial. Isto é consciência racial. Como nós somos atravessados por este racismo. Eu falo deste lugar. Eu tenho 50 anos. E há 50 anos eu falo neste lugar. E, obviamente, a pessoa negra, quando fala deste lugar e tem plena consciência deste lugar, as dores aparecem. E aí eles nos dizem que nós estamos falando com o coração e que nós não temos razão para estarmos na universidade. A razão necessária, só lamento, é desse lugar que eu vou falar. Eu entrei negra, permaneço negra e acolho os estudantes negros. Eu trabalho com políticas afirmativas na Universidade de Brasília. Nós vamos falar sobre isso. A Catarina já trouxe, pode passar, Alisson. A Catarina já trouxe os números. Eu vou parar só nessa imagem.
Eu sei que ontem ficaram muito chateadinhos e tiraram o papel. Só lamento, é verdade. O Estado brasileiro, a palavra invisibilidade, nós já estamos ressignificando ela na universidade. Não existe invisibilidade. Existe um sistema racial neste país que está matando jovens negros, independente de ser partido de esquerda ou de direita. O que nós, acadêmicos negros e negras, que trabalhamos com a pauta racial, temos consciência hoje, é de que nós estamos, infelizmente, por nossa própria conta. Essa é a palavra de um colega da UDESC. Ele sempre falava isso. Pode passar, por favor. Eu vou pular os números. Eu só vou dizer o seguinte. A Catarina já passou. Pode passar. Eu vou falar da segurança pública, 5.896 boletins de ocorrência de mortes decorrentes de intervenções policiais entre 2015 e 2016. 76% das vítimas eram negras. Há simplesmente uma invisibilidade direcionada, não, é uma visibilidade de quem não tem que estar em determinados espaços. O perfil do meliante é negro. Nem pergunta quem é. Já parte do pressuposto que é. A gravidade dessa situação, e por isso discutir consciência racial, é que muitos são policiais negros. Tanto é que nós trabalhamos muito. Nós estamos agora numa parceria com a CEPIR, tentando fazer formação para agentes penitenciários. Nós fazemos formação com aluno do ensino médio. Todos os professores que eu conheço que trabalham com a pauta racial estão trabalhando muito. Tamanha preocupação que nós estamos. E agora que nós estudantes cotistas, mais ainda. Pode passar, por favor. Um número só que eu quero mostrar aqui. Isso eu vou falar de um governo, na década de 90, nós tínhamos 90 mil encarcerados. Hoje nós temos 800 mil pessoas encarceradas. 800 mil pessoas encarceradas. Desse universo, 30%, obviamente, a maioria são negros, 67% são negros, negras, quase 70%, e 30,14% são jovens, de 18 a 29 anos, ou seja, 10% do total da população brasileira. Não adianta, não tem para onde correr. Enquanto o Brasil não enfrentar a forma como ele trata negros e negras, nós vamos ser o primeiro da América Latina em desigualdade social e o quarto do mundo em desigualdade, porque o Brasil não aceita a sua população negra. Está no direito costumeiro, está nas práticas, está na cabeça do branco, está na cabeça do negro. Quando alguém vira e fala assim, não quero cotas porque você ocupou minha vaga. Quem disse que a vaga é sua? E quem disse que a vaga é sua? Essa é a grande questão. A vaga não é sua. O Estado tem obrigação de corrigir o que ele criou. O Estado brasileiro criou a política de mestiçagem. O Estado brasileiro criou a política de branqueamento. Ele que resolva. A sociedade brasileira está acomodada em berço esplêndido. Esse Senado, essa Câmara, é branca. Olha aquelas fotos. Agora eu não vou esperar a pessoa branca ficar negra para discutir a temática racial. Só lamento. Pode passar, por favor. Há um racismo institucional? Há um racismo institucional, generalizado, total e absoluto. Seja na UNB, seja na Câmara, em todos os espaços. Porque nós precisamos ter consciência racial e discutir. O que é consciência racial? Está para além da cor de pele. Eu tenho brancas muito mais parceiros do que pessoas negras. Tem lugares que eu gostaria de ter parceiros, eu não tenho. Pode passar, por favor. A Catarina falou, vou falar rapidinho. A Catarina já trouxe os dados. Professora, Desculpa. só um minutinho. É só para chamar a atenção que nós estamos nas redes sociais apresentando e todas as redes sociais estão também fazendo a transmissão. Obrigada. Bom, só para falar rapidíssimo, gente. Então, vamos lá. O governo que mais teve políticas voltadas para um abalo... Nós falamos assim, eu sou historiadora. Acontecimento, conjuntura, estrutura. Fez isso aqui, uma marolinha na conjuntura, foi o governo do PT. Então, nós vamos pegar aqui, de 2003 a 2010, primeiro governo Lula, nós tínhamos no cargo de executivo, isso aqui é do Instituto Edson, Instituto de Responsabilidade Social, muito responsável em São Paulo, que tem feito o levantamento das 500 maiores empresas. Em 2003, nós tínhamos 96,5% de brancos em cargo de executivo. 96,5%. 2003, primeiro governo Lula. Negros, a presença de negros era 1,8%. Depois, 7 anos depois, segundo o governo Lula, 2010, com todas aquelas políticas
que eu até trouxe aqui elencadas, mas vamos pensar a 10.639, vamos pensar a reserva de vagas em concursos públicos, vamos pensar a questão do Itamaraty, vamos pensar as várias políticas que aconteceram. Mesmo o Reúne, que interferiu, mesmo que fosse uma política universalista, acabou interferindo na presença dos negros, né? As políticas afirmativas, as políticas de cotas, mesmo assim, tá? Vamos pensar só nos 20% de vagas em concursos públicos, alguma coisa assim. Mas isso aí também são as universidades em geral. 96,5% de negros caiu para 93,3%. Os negros, que eram 1,8%, foram para 5,3%. Está aqui, eu puxei. Então, assim, é um abalo mínimo. Mínimo. E isso já incomodou, dizendo que os negros já estão ocupando todos os espaços. Outro dia eu vi uma pesquisa da Unicamp, um professor colocou o levantamento, né, fez um levantamento da presença dos negros nos pós. Aí ele colocou que houve um aumento da presença dos negros em relação aos brancos. O jornalista chamou a atenção. Existem mais negros no mercado de trabalho hoje do que brancos. Só tinha uma coisa, ninguém leu a pesquisa. Quando você lê a pesquisa, eram todos postos subalternizados. Esse é um ponto. Outro ponto, que está tanto na pesquisa do IBGE, quanto na pesquisa da Andif de 2019. Estão dizendo que aumentou o número de negros dentro das universidades federais com as políticas afirmativas. Eu falava isso com o Alisson. O Alisson foi nosso aluno do programa de mestrado da Faculdade de Educação. Eu falei, aumentaram os números de negros? Tá bom, como que você vai comprovar isso? Nós temos uma política afirmativa, já é uma denúncia, já estou fazendo uma denúncia também, porque a gente faz isso, as duas coisas juntas, em que as universidades federais, depois da Lei 12.711 de 2013, em 2014 em diante, elas tiraram as bancas de heteroidentificação. Exemplo, Universidade de Brasília. Então, como é que você garante que são negros e negras se você não tem bancas de heteroidentificação e são autodeclarações? Quando estão chovendo denúncias de fraudes pelos próprios estudantes negros que não têm resposta das universidades. Isso tem sido motivo de adoecimento desses estudantes. Essas pessoas precisam saber, quando elas falam que vão tirar as políticas transformativas, o impacto que elas estão causando nesses estudantes. Realiza a cena. Realiza a cena. Políticas afirmativas. Ninguém está entrando pela janela. Todo mundo está fazendo vestibular. Todo mundo está fazendo PAS ou todo mundo está fazendo Enem. São as formas de ingresso na UNB. O que acontece? Um estudante que entra na universidade, ele já foi o melhor da escola pública. Ele é um estudante negro, periférico, em sua grande maioria. Porque mesmo sem recorte racial, quando nós tínhamos só cotas raciais na UNB, que acabaram depois das políticas de cotas sociais, nós sabíamos que o estudante negro que entrou, ele já é o melhor. Então, ele é o melhor da sua casa, ele é o melhor da sua escola, e ele tem essa autoestima preservada minimamente, porque ele está virando noite para dar conta disso. Eu estou falando da minha experiência, de uma pessoa que vem de Minas Gerais, de uma família de 6 filhos, de pais de 4º ano. Eu virava noite. Tudo bem, eles entraram. Quando eles entram e chegam na universidade, eles vão se deparar com um aluno da Galois, ao lado dele, do Sigma, do Marista, e parará, 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 parará. E o colega professor continua sendo branco mentalmente, que pode ser branco de... Você pode ser negro de pele e branco mentalmente. Branco de pele e mentalmente. E ele quer cobrar do estudante, ele não consegue entender que o estudante veio lá, e está vindo lá da Ceilândia. E nós precisamos de políticas de permanência. Nós precisamos de tudo isso. Então, é um outro perfil de estudante que está. Então, por mais que nós não tenhamos certeza se a maioria é negra, nós temos certeza do que o perfil dos estudantes que entraram por cotas sociais, por cotas raciais, negros e indígenas, o que nós estamos passando na universidade pública é algo absurdo. Mais um dado para vocês. Suicídio. Nós temos 2 estudos sobre suicídios de jovens na Universidade de Brasília. De 10 estudantes, 6 são negros. Pode passar, por favor, pode passar. Pode passar. Eu vou pular todos os antecedentes históricos, a luta do movimento negro, que eu gosto muito de falar, porque eu não gosto de falar só de tragédia. Não gosto. Pode passar. Põe só, não, só antes, só aquela menina lá que está com essa aqui. Políticas de ações afirmativas, fraudes e heteroidentificação. Eu trouxe o universo das políticas das universidades, mas eu também trabalho com a educação básica. Eu trabalho com a implementação da 10.639 na educação básica. Nós atuamos em todas as frentes. Nós atuamos em todas as frentes. Consciência negra no Brasil é discutir a miudeza desses dados. Os dados que a Catarina trouxe são reais. A questão é a análise qualitativa do que permanece nas práticas. O que permanece nas práticas na universidade. O estudante chega, e o que eles estão nos denunciando é isso. A impossibilidade, inclusive, do mercado de trabalho. Os deputados e deputadas brasileiros e brasileiras, principalmente quem está
corroborando com essa perspectiva absurda de dizer que não tem racismo no Brasil, tem que entender que ele é corresponsável pela morte desses jovens. O corrupto que desvia recursos, que depois vai voltar à redução da maioridade penal nessa casa, não durma tranquilamente. Não durma. Não durma. Você é corresponsável por aquele que você diz que é bandido, manda matar. Põe um helicóptero e sai matando. Você é corresponsável. É relacional. O racismo é relacional. Está todo mundo junto e misturado. Ou nós assumimos isso neste país, ou a coisa vai piorar muito. Muito. É só isso que eu queria dizer. Obrigada, gente. A professora Renísia nos traz um importante debate e destaca na questão do sistema prisional. Né? Eu me sinto até emocionada, porque atuei lá há 12 anos e a gente sabe que os dados do IBGE nos trazem exatamente esses números de mais de 60% da população carcerária negra e pobre. E isso é muito triste. A gente tem que lutar e resistir. Passar a palavra aqui para a deputada Benedita da Silva, que também quer fazer um comentário acerca da fala da professora Renísia. Professora Renísia, eu governei o Estado do Rio de Janeiro por 9 meses. A primeira coisa foi colocar para o batalhão a questão racial, falar de direitos humanos, para cada um daqueles que tinha responsabilidade, seja no sistema penitenciário, tudo. Por quê? Porque é preciso que a gente aguce a consciência e entender por que um negro se submete a uma política que não é a dele para atirar na cabeça do outro negro. É porque não tem uma consciência. E essa consciência é preciso ser criada. Gostei demais de sua fala, assim como também gostei da fala de Catarina, e a questão do suicídio que está nos assustando. Acontece também no Rio de Janeiro, principalmente na Universidade da UERJ. Ultimamente, as pessoas têm se jogado dos prédios, os alunos, e até professores, e até servidor público, que está se suicidando nesse momento. Então, nós precisamos realmente discutir, debater essa questão da consciência. Não é só a consciência negra, a consciência indígena. Nós temos hoje a primeira mulher indígena nessa casa. É tudo assim. Nós tivemos o único indígena na Constituinte, que era o Terena, acabou. Não vieram mais outros. Então, essa é a falta de consciência daqueles que não estão investindo nos segmentos que nós temos. E a sua fala dizendo que não se tem compromisso com isso e que nós estamos sozinhos, nós estamos realmente sozinhos, porque não somos sequer ouvidos. E é preciso que ouçam. A gente escreveu uma Constituição e que a gente recusa a ler essa Constituição e aplicar dessa Constituição aquilo que está delegado aos direitos dos negros e negras e de indígenas. Então, muito pertinente sua fala, e eu quero apenas lhe dizer que aqui nessa casa, e principalmente essa deputada fantástica, viu? A Rosa Neide está revolucionando, porque ela pega um tema, hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, sequer sabem a história de Zumbi. Ele está escrito no livro dos heróis da pátria brasileira. Não é um herói dos negros, é da pátria brasileira. E é preciso que entendam o que foi Zumbi, o que ele fez, o que era a sociedade de Zumbi, que tinha brancos, tinha brancos pobres lá, indígenas e tinha negros. E essa sociedade viveu uma sociedade igualitária, solidária, porque enfrentaram os mesmos perigos. E ali não tinha uma cor de pele. Naquele momento, todos estavam enfrentando a grande coroa, estavam enfrentando a invasão ao país, a ocupação de terras que se faz hoje
nos quilombolas e nos indígenas. Então, as coisas estão acontecendo e a gente tem uma Constituição que nos protege e, no entanto, elas não estão sendo usadas. Eu quero parabenizar, viu, a professora Catarina e também a professora Renise. Eu vou fazer um esforço enorme para ouvir aqui a professora Neide Rafael, porque eu tenho um projeto na pauta que vai ser votado e eu sou a relatora. Obrigada, deputada. A deputada vem trazer aí também a lembrança a respeito da população indígena, né? Bem lembrado, não só a população negra. É uma dívida que a gente tem impagável com a população negra e a população indígena. Bom, então, vou apresentar aqui a deputada Benedita da Silva. Benedita da Silva construiu sua vida pública envolvida nas lutas em favor das comunidades empobrecidas do Rio de Janeiro, como ela já colocou aqui, sua cidade natal. Moradora do Morro Chapéu Mangueira durante 57 anos, iniciou sua trajetória na Associação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, negra, mulher e favelada. Foi assim que Benedita da Silva desceu do Morro do Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, em 1982, e foi eleita vereadora pelo PT e a primeira parlamentar negra da Câmara dos Vereadores. 4 anos depois, deu um salto em sua ascensão eleitoral, sendo eleita deputada federal constituinte. Formada em Serviço Social pela Faculdade de Serviço Social do Rio de Janeiro. Servidora pública, professora, auxiliar de enfermagem, assistente social, empregada doméstica e uma política com larga experiência. Primeira senadora negra da República Federativa do Brasil. Foi também vice-governadora e governadora, ministra de Estado, secretária de Estado, vereadora. Foi deputada federal constituinte e está no seu 5º mandato parlamentar na Câmara dos Deputados. Entre inúmeras funções públicas e de liderança política, foi também fundadora e presidente do Departamento Feminino da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Membro parlamentar da Associação Eu Brasil, Associação Internacional de Parlamentares Europeus e Brasileiros e membro do Conselho Mundial de Igrejas, setor de combate internacional ao racismo. É presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Seu engajamento em defesa da igualdade racial, dos direitos da mulher e da inclusão social e sua trajetória belíssima e honrada nos orgulham enormemente. A palavra, deputada. Vamos aqui só fazer esse pequeno comentário e dizer que quando o negro chega, né, é como Benedita da Silva. Então, assim, está aqui hoje neste parlamento, e eu sei que não é só apenas a parlamentar, a professora Rosa Neide, mas tantos outros de diversos partidos têm na fala da deputada Benedita uma orientação. Quando Benedita fala, não precisa, por isso eu chamo de professora sempre. Quando ela fala, não precisa colocar uma reflexão maior. A fala da Benedita já é a nossa orientação. Então, a história de vida de Benedita mostra como todos os negros e negras no Brasil têm que conquistar o seu espaço, precisa conquistar o seu espaço. E Benedita conquistou abrindo espaço, né, fazendo força. E nós temos que deixar os outros caminharem, e com certeza ela abriu espaço para muitos e muitas que aqui estão no parlamento, fora do parlamento, em todo o país. Então, você é a nossa grande representante desse dia 20 de novembro aqui no parlamento, que aconteceu aqui ontem, quando Benedita estava abrindo uma exposição, fazendo uma sessão fora do plenário da Câmara, uma exposição da curadoria desta casa. E todos os negros e negras e parlamentares que são responsáveis foram completamente agredidos. Ontem ela disse, a chibata bateu nas costas, e ontem bateu na cara, né, Benedita? Ontem bateu na cara. Ontem o capitão do mato chegou de novo aqui, né, travestido de coronel, de delegado, de bancada da bala, para bater na cara dos parlamentares que têm consciência e vergonha e que atuam nessa casa. Acho, professora Elineide, que a Neide vai falar primeiro?
e Benedita vai fechar aqui, Sim, né? podemos fazer uma inversão aí, já que está tendo esse bate-bola, que está sendo muito interessante, né? Então, vamos lá. Vou apresentar, então, a professora Neide Rafael. Na sua formação é arte educadora, pedagoga, especialista da educação das relações étnico-racial, compõe a Frente de Mulheres Negras do DF e em torno um importante espaço de luta e militância. Também possui formação clínica e psicanálise, que está concluindo. É uma professora com muita experiência e atuação em iniciativas educacionais para a reeducação das relações étnico-raciais no DF. Também uma respeitada ativista nas questões étnico-raciais de gênero, raça e políticas públicas. Nossa professora aqui, né, aposentada daqui do DF, com a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento esse momento, esse espaço, esse lugar de fala, através da professora Rosa Neide, deputada ativista. E é importante dizer que está essa mesa, ao lado da deputada Benedita da Silva, uma mulher que nos representa enormemente, e aqui eu me apresento como pessoa, como ser, também uma mulher ex-favelada, filha de uma lavadeira. Mas eu quero também pedir licença para trazer aqui o Solano Trindade, que eu trago junto com ele, a companheira dele, Margarida, e a filha dele, que foi grandes ativistas da cultura, porque a educação, ela não atinge, ela não vive sem a cultura. Canto de guerra, Solano Trindade. Eu canto na guerra como cantei na paz, pois meu poema é universal. É o homem que sofre, o homem que geme, é o homem, é o lamento. Do povo oprimido, da gente sem pão, é o gemido de todas as raças, de todos os homens. É o poema da multidão. O que nós fazemos aqui hoje, tendo a educação como bandeira, é dizer não à morte, sim à vida, principalmente à juventude negra brasileira. Eu sou oriunda de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, onde o plano de educação integral, eu tive a honra de ser coordenada pelo Darcy Ribeiro, no governo do Leonel Brizola. Essa proposta de ação, principalmente de contrato com uma nação não racista, possibilitava aos jovens negros da periferia ter a certeza que a educação é realmente algo primordial e que seria vida para eles. Lamentavelmente, após alguns anos, nós estamos vivendo a oficialização dessa morte. Mas essa morte, ela não vem só física, ela vem psíquica, o que é muito pior. E a não garantia de um Brasil com direitos e deveres, e um direito que todos têm, a própria vida. Eu tive com a professora Renise a honra também de ser da equipe de cotas da universidade. E o que ela coloca aqui é muito sério, aonde estudantes eles burlaram a possibilidade dos estudantes negros não terem direito àquilo que foi feito pelo movimento social. Nada que acontece nesse país de soma, de luta, de direitos, não vem dado pela caneta, vem dado pelo caminhar, pela luta do cotidiano. E eu quero dizer que, em um dado momento da minha vida profissional, eu saía da Samambaia, da 609, sul da Samambaia, e vinha correndo para o Lago Sul, onde eu também era professora do Mackenzie. E eu quero contar uma intimidade, mas é uma intimidade que me enobrece. Eu tinha 40 minutos para me higienizar e estar com aqueles estudantes cujas vidas vidas domiciliares, a sua relação com uma mulher negra ou com um homem negro era de forma serviçal.
Durante 1 ano e meio, eu pensei que eu fosse enlouquecer enquanto profissional da educação, no Mackenzie. Mas, aos últimos 5 anos, eu saí de lá com medalhas, com placas de honra ao mérito. É simples eu falar isso aqui. Mas, durante muitos anos, eu não tive vida social, porque ela existia, o ISO 2002. E esse ISO 2002 me exigia não ter sábado nem domingo, porque eu tinha que comer livro. E lá eu exercia a função de professora de História da Arte, que não tinha ainda ido a nenhum museu fora do Brasil. Então, isso que essa mesa apresenta hoje enquanto educação, não é simplesmente falar de uma educação para conhecimentos, é falar de uma educação de revolução de conhecimentos. Porque quando a universidade no Brasil não aceita o seu estudante negro, ele não aceita esse profissional da educação, esse professor, porque ele também não está capacitado para trazer conhecimentos que contribuam para a humanidade desses alunos. Aonde ele, no seu cotidiano profissional, ele faz a função, primeira, de invisibilizar. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer à senhora, professora Rosa Neide, pessoa que eu já estou amando, até pela sua identidade, com mais ou menos melanina, mas com grande ativismo, é dizer que precisamos formar imediatamente o nosso professorado no Brasil. Imediatamente, porque, graças a Deus, quando vamos à Universidade de Brasília hoje, professora Reinísia, a gente chora. A gente sabe por que chora. Porque a nossa negrada está com uma identidade, e identidade é tudo para que você possa dizer não ao seu opressor. Porque, quando o colonizador chegou à África, a primeira coisa, esse nome negro, foi dado pelo colonizador. Poderia ser verde, não poderia? Poderia ser amor. Em vez de negro, amor, símbolo de amor. Luta, poderia ser luta. Mas esse nome, ele veio dizer que, como negro, você está excluído de. Só que hoje, quando se vai à universidade, a gente tem uma contraposição bacana, que é preciso reler. O negro estudante, a estudante negra, o estudante negro hoje na universidade, ele foi criado, sim, pelo colonizador. Mas só que o negro criou o quê? A identidade. Então, está difícil. Então, hoje, nós podemos dizer que racismo é o espaço de conflito. Vamos trocar esse nome, racismo, vamos passar para conflito. Por quê? Porque no racismo eu estou ocupando a possibilidade e a certeza da diminuição do espaço do meu opressor. Era muito triste para mim, como professor, e depois eu tive uma experiência muito legal também, que foi no Colégio Marista João Paulo II, onde os meus alunos e as alunas não assumiam os seus frisados, seus cachos, e eu sempre fui com a minha identidade. Porque a minha mãe, Nadir da Silva, lavadeira, ela me botava no Rio Maracanã, onde tinha a fábrica de cigarro, Souza Cruz, na Tijuca, em frente ao morro que eu morava, que é o Borel, e ela me colocava para estudar. Depois de alguns anos, eu fui perceber que minha mãe não tinha a escolaridade que eu percebia. Mas a minha mãe, assuma aqui, nessa casa do povo, foi a grande pedagoga. Eu não teria uma pedagoga melhor do que Nadir da Silva, Rafael. E a professora escritora, que eu quero que vocês conheçam aqui, hoje já falecida, Maria Helena Vargas da Silveira, e quem trabalha com os projetos, com as nossas ações afirmativas, esta mulher foi, dentro do processo de cota, dentro do processo de formação na universidade, ela foi o grande nome e a grande pessoa. E ela teve uma sacada. Ela reuniu 20 mulheres que ela considerou expressivas,
mas todas tinham um núcleo comum. Todas eram filhas de lavadeira. Então, eu quero dizer que, quando hoje alguma pessoa não negra quer dizer que ser filha de lavadeira é ser menos, hoje ela tem que se preocupar, porque a filha da lavadeira, que foi neta da lavradora, cuja mãe lavadeira e cuja filha da lavadeira, hoje professora, já é mãe da nutricionista. Então, com esses 4 itens, eu quero dizer que esse país muda, sim, não em conformidade com as nossas necessidades, mas ele está mudando. E eu gostaria que os não negros prestassem atenção, porque a nossa felicidade humana, ela só se dará com seu comprometimento com o outro. Por quê? Eu trouxe também aqui outro convidado, que é o Fanon. Fanon é um psicanalista, cuja origem ele se dá de uma maneira bem identitária, nunca deixou de ser negro, e ele nos traz exatamente isso. Não tem como fugir do conflito, se você não tiver identidade. Não dá para fugir. Quando as nossas pesquisadoras, professoras aqui à mesa, trazem esses índices horrorosos de suicídios, não é o suicídio físico, é o pior, é o suicídio psíquico que nós fazemos no cotidiano, quando uma lei sancionada em 2003, ela não é assumida nas nossas secretarias de educação. Ela não é assumida numa escola, numa unidade escolar, diante da sua direção, das suas supervisões, das suas coordenações, e o pior, diante dos seus professores, que hoje conseguem colocar os seus preconceitos, os seus racismos, as suas discriminações de uma maneira visível. Não está oculto. Só que esse movimento negro, ele também se dá no microespaço da família. No microespaço da família, eu tenho uma neta que, com certeza, ela está sendo preparada para ser a presidenta deste país. Porque, com 8 anos, ela se acha linda e usa o seu crespo de uma maneira fantástica. E ela faz exatamente, quando eu tive a oportunidade de visitar a África do Sul, que eu fiquei deslumbrada com os negros da África do Sul, com as negras, em suas distintas belezas. Ninguém é assim. É aqui, ó. O queixo é na paralela para cima. E o meu sonho, enquanto professora, a minha luta, o meu ativismo, é para que os nossos estudantes, eles não morram no seu cotidiano, mas que os nossos estudantes, eles consigam segurar a cabeça no seu pescoço, porque quem move a cabeça é o pescoço. E eu não gostaria que nenhum estudante nesse país ele tivesse vergonha de ser negro. Só que a gente tem que fazer umas leituras que já estão sendo escritas pelas nossas meninas, pelos nossos meninos. O que a escola não está fazendo, as famílias negras estão fazendo, sim. Isso vocês precisam prestar atenção. Só que essa mesa de educação, eu não quero falar de conteúdo, eu não quero falar de currículo, eu quero falar de pessoas, de seres humanos que estão, de uma maneira, com psicopatas. Um país que assume um psicopata como dirigente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, dá no que aconteceu ontem. Porque, quando aquele deputado ele traz aquela injúria, não é ele, é o psiquismo dele que está terrivelmente afetado, porque ele sabe o que ele fez e a responsabilidade que ele tem com a matança da juventude negra. E isso não vai continuar.
porque nós não vamos deixar e não estamos deixando. Agora, a educação é a nossa maneira melhor de concluir isso. Eu confesso que não seria exatamente isso que eu iria falar. Eu ia falar de índice, mas aqui nós estamos tendo especialistas maravilhosas, né? A professora Renízia, eu já sei que eu tenho que parar, mas é a minha grande dificuldade. A professora Renízia, junto comigo, nós fizemos o primeiro encontro internacional de mulheres negras nessa capital. Lembra, professora? E a professora Renízia nunca mais foi convidada, e eu também, porque nós falamos a verdade. Então, a verdade, ela tem que ser dita. Agora, ela dói, ela sangra. E nós estamos sangrando e nos doendo há muito tempo e nos autocurando. Esse é o barato, né? Essa é a importância. A gente se autocura, não é isso? Então, parabenizo mais uma vez, agradeço ao Simpro a confiança, tá? Quero estar com vocês lá na coordenação de gênero e raça. Sim, seja bem-vinda. Não é isso? E que nós possamos fazer esse momento aqui de consciência, sim, mas, para mim, ainda tem que ser consciência negra. Obrigada, professora Neide. Antes de passar a palavra para a deputada Benedita da Silva, falar rapidamente que o Simpro não se furta e não se furtará a trabalhar com toda a sua categoria, a dizer que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E essa fala tem que começar da educação infantil até a educação superior. A luta continua. Passar a palavra agora para a deputada Benedita da Silva. Bem, gente, alô, eu estou rouca, estão ouvindo? Me cabe, nesse momento, fazer um comentário, porque nós temos ouvido, e aqui eu acho que Renízia colocou muito bem, e Neide fala da importância da educação, e uma educação não pode ser o que está sendo colocado agora numa escola sem partido. O que é uma escola sem partido? A nossa reitora, chegando para confirmar isso, o que é uma escola sem partido? É uma escola sem ideias, uma escola sem propósito, uma escola sem sonhos, uma escola que você não tem como expor o que você pensa. Que tipo de escola é essa? Então, a educação, ela é fundamental, mas ela também precisa estar de braços dados com a cultura, porque essa cultura dominante, essa cultura do embranquecimento, exatamente são essas culturas que têm imperado no país. Nós tivemos um período que pensávamos, bom, agora vai, devagar, mas nós vamos indo. Mas o que nós estamos vivendo hoje é, pura e simplesmente, perdendo todos os direitos que já tínhamos adquiridos pela Constituição brasileira, mas, sobretudo, pelo projeto, por políticas públicas que foram criadas nesse país. Não programa apenas de governo, porque cada governo coloca o seu programa, mas se criou políticas públicas, e essas políticas públicas são ainda as que estão dando esse resultado. Penso que esse resultado está incomodando muito, mas muito. E, ao incomodar, nós estamos vendo com que voracidade, eles vêm para cima da gente. E diz que nós temos lamúria, nós somos vitimização nossa, que as coisas não acontecem dessa forma. E como nós sabemos que acontece, nós temos uma consciência negra, nós temos uma consciência indígena e nós temos uma consciência do povo brasileiro. Porque não se pode, num país onde a maioria são de negros e negras, você achar que a não presença deles no espaço de decisão,
a não presença dele, né, no saber, a não presença dele numa cultura, essa não presença não incomoda. Por isso, quando se falavam de cotas, e eu ia para a universidade falar de cotas, e quando levantava um lá e dizia que cotas tem que entrar, né, que agora a moda é essa, né? Você tem que entrar pela meritocracia. Meritocracia, quem vem no navio negreiro, que tem um espaço enorme. Não, não é possível. Por isso, eu quero dizer que eu tenho certeza que o que aconteceu ontem mexeu com a cabeça de vocês também, pela fala que cada uma de vocês fizeram, né? Desde a nossa Elineide, que tem um papel importante dos sindicatos de poder colocar essa questão, Sim. porque eu me lembro bem que eu fui no primeiro congresso da Central Única dos Trabalhadores e foi a primeira vez que enfrentei a discussão da questão racial. Então, eu quero agradecer por estar aqui. Eu estou muito rouca, mas, durante o tempo em que vocês falavam, eu me lembrei de uma canção. Não sei se vou conseguir, mas... Cuidado aí, gente, vocês que estão nos assistindo. Vamos ver se sai. As mãos que tocam violão, se for preciso, faz a guerra, mata o homem, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, vai à luta. Capoeira, quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. E para defendê-la, se levantar e gritar: eu vou. Viola em noite enluarada, desfilando, vão cantando liberdade. Muito bom, muito emocionante estar aqui nesse momento tão privilegiado, né? Da gente estar aqui nessa fala, com essa emoção toda, nesse dia especial. Agora eu vou passar a palavra para o encerramento, para a professora Rosa Neide, com muito orgulho que nos trouxe esse debate aqui. Antes de concluir, gostaria de falar se a deputada Margarida e depois se o nosso presidente Heleno também quer dar uma palavrinha. Bom, em primeiro lugar, querida professora Rosa Neide, nossa deputada, parabéns por essa mesa. Infelizmente, não tive como chegar. Também estou muito rouca. Eu acho que quem trabalha aqui nessa caverna, né? E ontem, inclusive, algumas pessoas se comportaram como verdadeiros cavernícolas, né? Então, nós acabamos ficando roucos mesmo. Mas é um prazer e uma felicidade, um privilégio eu poder ter chegado a tempo de ouvir a nossa querida deputada Benedita da Silva, que não por acaso é uma grande referência, talvez a maior referência hoje da nossa bancada, pelo que ela significa para o povo brasileiro. Muito importante. E quando eu a escuto cantando tão bonito, eu compreendo perfeitamente porque o povo, eleição pós eleição, renova esse mandato, porque ele é de fato necessário. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que é fundamental que nós tenhamos eventos como esses para dar visibilidade à participação das negras e dos negros na construção da cultura brasileira. Eu sou das letras,
eu entrei na universidade, eu sou linguista, mas eu entrei na universidade dando aula de literatura. E a coisa que mais me impressionava é que, reconhecidamente, o Pelé da literatura brasileira, que é o Machado de Assis, o Joaquim Maria, nunca seja reconhecido como negro. Isso é absolutamente espantoso. Do ponto de vista internacional, porque ele é um autor estudadíssimo pela sua extraordinária qualidade literária, mas não é reconhecido que ele é um menino do Morro do Livramento, autodidata, que não foi à escola, aprendeu várias, um gênio da sociedade brasileira, um gênio da cultura brasileira, jamais reconhecido como negro, o que é espantoso, porque os exemplos todos dos dicionários, das gramáticas tradicionais, são extraídos da obra de Machado de Assis, do qual jamais se diz que é um negro. Eu nem acho que ele tem que dizer o maior escritor negro, não, ele é o maior escritor em língua portuguesa, mas é um escritor negro, com uma experiência negra, e que escreveu, como tal, um dos mais belos contos, textos escritos em literatura portuguesa, é um conto chamado Pai contra Mãe, que é exatamente a história de uma mulher negra que aborta quando perde a liberdade. Era uma negra fugida. Então, isso eu acho que tem que ser... A mim me parece que tem pouco Machado de Assis naquela exposição. Pela envergadura do Machado de Assis. Tá certo? Acho que Carolina de Jesus é uma mulher da qual falta reconhecimento, para a qual falta reconhecimento. Ela não é o Machado de Assis, mas ela é uma grande escritora. Uma grande escritora. Sim. Né? E pela matéria de que ela trata, ela é fundamental para que nós compreendamos o Brasil. E eu quero dizer ainda, aí eu quero dar esse testemunho, que como reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, ali introduzimos cotas raciais em 2004, muito antes que viesse a vigir a lei das cotas. E eu tenho esse orgulho e, naturalmente, também tenho essa ferida, porque por essa razão eu também sofri e sofro ainda hoje muita estigmatização política. Mas eu, com absoluta clareza, né? É como o presidente Lula, que jamais se abateu, porque tinha clareza de onde ele ia e para onde ele vai. Então, quem tem clareza não se abate. Então, eu tenho absoluta clareza que a abolição da escravatura é um processo inconcluído, é um processo que nós temos que trazer a consciência política da sociedade brasileira e pelo qual todos nós temos que responder. Então, eu cumprimentando a vocês nesse grande dia da história do Brasil e do calendário político brasileiro, eu trago aqui, então, o meu abraço. Obrigado. Sua palavra, Heleno, aí para a gente finalizar. Salve, Dandara. Quero cumprimentar essa mesa de mulheres guerreiras, de lutas, e que possuem a consciência negra. Isso foi demonstrado. Quero cumprimentar a deputada Rosaneide e parabenizar e agradecer por essa dinâmica, né, construída aqui nessa legislatura, de ocupar esse espaço vago, que não tinha nada, de 8 até às 10 da manhã, com esse ciclo de debate. E, com certeza, esse ciclo, dentro de um ciclo de debate, dentro de eventos que nós fazemos, sempre tem momentos históricos. E essa mesmo vai ser um momento histórico importante nesse ciclo de debate, por tudo que nós ouvimos aqui, e por trazer nesse dia de quarta-feira, que é o dia do ciclo de debate, esse dia 20, né, para a gente pensar, refletir e continuar a nossa luta. Acho que muito contemplado com todas as falas, e algumas frases mexem conosco, né, para poder mobilizar esse país. Primeiro, que quando foi dito que enfrentamos lá atrás, né, outros poderosos, hoje estamos enfrentando os imbecis agressivos, né, que ocupa a presidência desse país, que está lá dentro do Ministério da Educação, fazendo nada, no Ministério da Economia.
Então, isso exige da gente muita força, muita raça, muita determinação para enfrentar tudo que foi colocado aqui, que ataca não só a população negra desse país, mas toda a população brasileira, os pobres desse país, né, que estão atacados, são atacados, colocados na extrema pobreza, e, ao mesmo tempo, trazendo uma concentração brutal de renda para poucos nesse país. Por isso é importante essa reflexão, esse debate, por isso foi também chamado aqui pela mesa, e é importante a gente insistir nisso, trazer a memória de Zumbi, da sua luta, da sociedade pensada, vivenciada, que foi destruída também pelos poderosos, pela essa elite, né, do dinheiro que sempre existiu em nosso país, continua existindo e nos massacrando. Por isso, salve Zumbi, salve a nossa luta, vamos continuar firmes, com certeza, vamos transformar esse país como estamos transformando e vamos vencer, com certeza. Forte abraço e obrigado pelo que vocês fizeram com a gente. Nesta manhã, a gente agradece à TV Câmara pelo espaço que sempre podemos ocupar aqui nas quartas-feiras, discutindo temas relevantes, e o de hoje, né, é por tudo que acontece em nossa sociedade nos últimos anos, mais necessário ainda ocupar os espaços para que a gente possa trazer essas reflexões. Eu queria dizer que a Elineide, que representa o Simpro, a Renísia, que veio aqui como pesquisadora, como uma pessoa do movimento, como militante, que muito contribuiu, acho que a sua fala, Elineide, chamou a atenção de todos nós pela sensibilidade com que você traduz em palavras uma história. Catarina, que é nossa grande parceira aqui. Catarina está quase deputada, já estou dividindo o mandato com ela. Maravilhosa aqui todo o tempo, discutindo com a gente, né? Candidatar aqui no DF também, para que possa estar aqui representando o povo do Distrito Federal. Neide também, né, que veio aqui hoje, a primeira vez, virá outras, tá, Neide? Trazer sua história, sua luta, seu conhecimento, suas experiências. E a deputada Benedita, que eu já falei aqui, e a música de Benedita, vou logo pedir a nosso pessoal técnico aqui que recorte as falas de vocês todas, que a gente quer colocar, depois divulgar. E a música da deputada Benedita, que eu acho que é um grande presente na manhã de hoje, viu, Cícera? Nós vamos divulgar para todo o Brasil, né, Margarida? A cantora Benedita. Vai ter que estar no festival com Lula Livre. O Festival Lula Livre, ela vai estar presente. E além de professora, que ela já recebeu o título, e hoje uma bela cantora, com a voz lindíssima, enchendo de alegria esta manhã. E, para finalizar, gostaria de dizer que nas nossas escolas, sou professora da escola básica, do ensino fundamental, estive em sala de aula muitas vezes, e há alguns anos, no início da minha carreira profissional, os livros didáticos retratando o 13 de maio, né, com uma princesa branca com a coroa na cabeça, fazendo um grande favor às crianças e ao povo negro brasileiro. E as crianças da sala de aula, né, chegando naquele dia do 13 de maio, que a escola sempre dedica um espaço para discutir, ao invés de trazer a consciência, mas para impregnar mais de preconceito, onde aquele que não teve força para lutar recebeu a concessão de uma princesa branca e um título de libertação, né? E a escola fez coro a isso. A escola trouxe isso, para isso, uma lição, impregnando na cabeça de gerações e gerações seguintes, né? Quantas vezes, no 13 de maio, na escola em que eu ministrava a aula, escolhi uma menina linda, bonita, loirinha, com a coroa na cabeça, para ser aplaudida pelas crianças negras, pardas, todas que estavam ali na escola. E nós criamos esses conceitos, né? E no imaginário da população, essa discussão. E me lembro num 13 de maio, em que 2 alunos meus, os encontro sempre agora, depois de adulto, que já faz bastante tempo, né? Um menino negro e um menino branco, que eram muito amigos, mas, no momento do 13 de maio, eles lendo aquele texto ridículo do livro didático, e que eu, na minha experiência, não tirei a página do livro, devia ter arrancado, né? Eles estavam lendo os dois juntos, quietinhos, e daí a pouco vi que o menino negro deu um soco na testa do menino branco, não vou dizer o nome dos dois aqui, eles são amigos até hoje. E aí sangrou a testa dele, muito branca, né? E eu fui lá e rápido que foi. Aí o menino branco falou assim: não, professor, eu quero pedir. Ele tinha 8 anos, no 2º ano. Eu quero pedir desculpas, porque eu falei para ele, se não fosse a princesa Isabel, ele ainda era escravo. E ele reagiu, dando um soco na testa do outro. Aí o pai veio, e aquela conversa, e
E eu procurei fazer de tudo, porque o pai branco, exigindo a saída do menino negro da sala de aula, não queria que saísse da minha sala, porque eles queriam que o filho continuasse comigo, mas o menino negro tinha que sair. E aí, final da história, o menino negro, que é um menino ainda está lá na mesma cidade que eu vivia, ele é frentista de um posto, menino muito bacana, e o menino branco é engenheiro civil. Então, assim, os dois ainda se falam, são amigos, né? Mas não precisa dizer nada o que a história fez com todo mundo, né? Fez com todos nós. E aí dizer também, se nesse 13 de maio, que a gente marcou na história e nos livros, essa impregnação nas nossas consciências, nós tivéssemos feito a reforma agrária, nós tivéssemos distribuído as terras brasileiras, que, de fato, era de quem trabalhava e derramava suor para fazer produzir, para aqueles que depois foram vagar. Agora você é livre para vagar. Você não tem nada, não tem terra, não tem escolarização, você não tem patrimônio, então você vai vagar. E esses que vagaram, deputada Benedita, como você sempre lembra, ainda estão nas periferias, para depois encher as cadeias, para depois serem mortos. E nós, em momento nenhum, queremos agredir a polícia brasileira, que estamos do lado dela, e que o Partido dos Trabalhadores, o qual eu represento, a deputada Margarida e tantos outros parlamentares de todos os partidos, sempre votamos na parceria como trabalhadores que são. Nunca tiramos da polícia o mérito que ela tem, mas não podemos negar os dados estatísticos, que o povo que vagou após o 13 de maio, que encheu as favelas do Brasil, que continua sem emprego, sem renda, continua sem chegar à universidade de fato, já chegou bastante, já caminhamos, mas ainda falta muito, que é o primeiro que é alvejado mesmo, porque ele é a maioria que não tem renda ainda, que não tem emprego, que não tem condições. E aí é por isso que ele morre mais, ele em maior quantidade. E o fato é real. E aí uma charge que demonstra um fato. É arrancada da parede por um parlamentar eleito pelo povo. Povo de maioria negra e parda no país. Então, assim, eu achava, na minha consciência de professora ingênua ainda, que nós já tínhamos superado, Margarida, que essa dor não passaríamos mais, que essa chicotada não ia atingir as nossas costas. Mas talvez depois da chicotada a gente reage, como muitos negros reagiram, formaram quilombos, né? Apesar que nesse momento nós estamos vendo as terras indígenas deles por direito, nesse momento querendo ser retirada, né? Em 2019, 2020, nós estamos vendo agora uma sanha assim, louco para tomar as terras indígenas. Eles agora saem de todo o Brasil para vir aqui falar para os deputados: cuidem de nós, garantam o nosso direito de cidadãos e cidadãs que estão aqui como povos originários. E assim fizemos com os negros, esse país fez, e agora o país, de novo, que já fez tanto com os índios, querem fazer muito mais. Querem fazer o garimpo na terra deles, quer tirar toda a madeira que eles preservam, quer invadir tudo que eles têm e falar: vamos levá-los para a cidade. Eles precisam serem civilizados, né? Enquanto nós, que arrancamos, enquanto parlamentares, uma tela numa parede, feita pela curadoria desta casa, é que somos os civilizados. Então, na manhã de hoje, que a gente possa refletir bastante, que a gente possa usar o 20 de novembro como um dia, um divisor para nós. E assim, está aqui ao lado de Benedita, está ao lado de Renísia, de Catarina, de Neide, de Elineide, tantas Neide aqui hoje, o negócio da Neide. Vai virando até um trocadilho, né? Olha. Que dói. E eu quero, assim, dar um abraço muito forte no irmão muito particular que eu tenho, irmão biológico, que faz dias que eu não vejo, faz uns 2 anos que não nos encontramos, que desde pequeno, quando alguém brincava com ele, ele dizia: não tem a pena de tinta. Quando alguém dizia: chama esse menino moreno aí, ele dizia: não tem a pena de tinta, né? Então, porque na minha casa, né, que é negro e é branco e é índio, né, é uma família como a maioria do povo brasileiro, que a gente tem a alegria de ser fruto de negros, de índios e de brancos, e que faz esse país tão bonito e que precisa superar tantas mazelas que nós mesmos criamos. Muito obrigada e que a gente possa continuar na luta. Então, E agora vamos tirar uma foto bonita aqui também com todos nós.
Parabenizar e agradecer a deputada Rosa Neide por essa importante atividade, um convite a todos que multipliquemos esse debate feito aqui, né, por onde quer que a gente vá, e está encerrada a nossa atividade. Você quer convidar? Pode convidar. A professora Renise quer fazer um convite rapidamente. Dia 3 e 4, na Universidade de Brasília, no auditório da reitoria, vai acontecer um seminário sobre políticas afirmativas e saúde mental na UNB. Estão todos e todas convidadas. Vai ser dia 3 o dia todo, e no dia 4, na parte da manhã, é uma plenária para ouvir os estudantes negros, indígenas e cotistas, não negros também, da universidade. Obrigada. Você quer falar? Depois, às 16 horas. Você quer convidar? Eu queria fazer um convite. Tá. Neide quer fazer um convite também aqui por parte da deputada Benedita. Às 14 horas tem uma atividade hip-hop, né, Benedita? E também às 16 horas tem atividade aqui na casa, alusiva ao 20 de novembro. Queremos convidar a todos para um grande momento da Frente de Mulheres Negras do DF do entorno, que se dá no Bar da Esquina, em um espaço fantástico, lá na Zanorte, onde vocês terão a oportunidade de conviver com as famílias negras do Distrito Federal e ver como que a nossa juventude negra ela é viva e as nossas crianças também. Tá? Dia 24, Bar da Esquina, lá na Zanorte. Tá?